5 piores investimentos e por que você deveria evitá-los. Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre os 5 piores investimentos e por que você deve evitar esses investimentos na sua carteira, principalmente pelo fato de que esses investimentos são investimentos que muitas vezes vão sugar o seu patrimônio. Não vão apenas te dar uma rentabilidade baixa, mas como muitas vezes vão te dar uma rentabilidade negativa. Inclusive, eu já antecipo aqui que nessa lista dos 5 piores investimentos não está incluso previdência, não está incluso poupança. Por quê? Porque tem coisas piores do que eles e a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Roffa, consultor de investimentos, e aqui eu ajudo as pessoas a aumentar a sua rentabilidade com investimentos, fazendo com que o seu patrimônio cresça cada vez mais. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, já aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Então vamos para o nosso assunto de hoje. 5 piores investimentos que você deve evitar ter na sua carteira de investimentos. E o primeiro deles é o investimento chamado COI, Certificado de Operação Estruturada. O COI, em teoria, ele é muito bonito, ele é muito, digamos assim, atraente, porque ele é um investimento que promete segurança alinhado com uma rentabilidade possivelmente alta. Basicamente, eles garantem que teu patrimônio não vá se depreciar e se a estratégia der certo, você pode ter uma rentabilidade maior. O problema é que isso acaba não acontecendo na prática. Inclusive, tem um estudo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que eu vou colocar aqui na tela, que mostra que 88% dos COIs vendidos não irão superar a taxa de rentabilidade do Tesouro Pré-fixado. No entanto, você fica com o teu dinheiro travado por 3, 4 ou 5 anos. E aí você tem uma probabilidade muito maior de você ter uma rentabilidade menor do que um ativo de renda fixa. Isso é péssimo. Inclusive, se você quiser resgatar o teu dinheiro antes do prazo, você ainda vai ter um prejuízo por fazer esse resgate antecipado. Tá bom, Ricardo, mas se ele é um investimento ruim, o porquê que então ele é vendido? Porque ele paga muita comissão para quem está vendendo, principalmente lá para o assessor da corretora. COIs, normalmente, quando a gente pega um prazo ali de 3 a 5 anos, são COIs que pagam até mais do que 5% de comissão sobre o valor investido. Isso é muita comissão, isso é uma taxa muito alta. Então, o COI, de forma geral, ele é uma estrutura cara de se fazer, naturalmente paga muita comissão para quem vende e, muitas vezes, quando a aposta que está sendo feita nele, na determinada estratégia, mesmo dando certo, você vai ter uma limitação de ganho. E se der errado, o teu capital está protegido, mas você não ganha nada em 3, 4 ou 5 anos, nem mesmo a inflação. Claro que existem exceções no meio disso, mas o estudo da FGV está aí para nos mostrar que a grande maioria vai performar menos do que o Tesouro Pré-fixado. E o segundo pior investimento é o investimento chamado operação estruturada. A operação estruturada basicamente consiste em você comprar determinadas ações e aí você comprar um combo de opções de venda e opções de compra junto com essas ações. Essas operações são vendidas prontas para você. O problema é o seguinte, essa operação ela normalmente é vendida como sendo um investimento em ações com seguro, onde se o ativo subir, você ganha, se o ativo cair, o teu capital está protegido. O problema que não te falam é que se o ativo subir muito, o teu ganho é limitado, e se o ativo cair muito, você fica com o prejuízo. Ou seja, num cenário moderado a simples, você participa da alta e não participa da queda. Mas num cenário atípico, você não participa da alta, mas participa da queda. Essas operações, elas são vendidas principalmente por conta de um único fator: altíssima taxa de comissão na venda desse produto. Se o produto fosse bom mesmo, os próprios vendedores, eles comprariam para eles mesmos aos montes. Mas não é isso que acontece. É um produto que gera muita receita para quem está vendendo. E o investidor, que é desavisado, que não tem o conhecimento, vai acabar colocando dinheiro nesses produtos. Nós temos um exemplo de uma cliente da nossa consultoria que no passado ela tinha contratado esse produto lá na antiga assessoria. Em resumo, colocou R$60 mil numa operação de Americanas. Acontece que a ação caiu,
mais do que o esperado, logo ela ficou com prejuízo e depois ela, a partir do desmonte da operação, ela ainda vendeu as ações e ficou com totalidade do prejuízo. Resumo, ela colocou exatos 60 mil e resgatou 12 mil reais. 48 mil reais de prejuízo nessa operação estruturada. Então esse é o tipo de operação que sugiro você nem ter na carteira. Terceiro pior investimento, fundo imobiliário setipado. Isso aqui é uma bomba. O fundo imobiliário setipado, ele foi criado com a ideia de que é um fundo imobiliário mais seguro, é um fundo imobiliário melhor porque não oscila. Só que aí é um grande problema, porque os fundos imobiliários normais, eles são negociados na Bolsa de Valores. Logo, eles têm que mostrar uma maior transparência, cumprir mais exigências para o mercado. E logo, você tendo mais transparência, cumprindo mais exigências, realmente você vai ter um preço justo, realmente você vai ter clareza do que você está fazendo. O fundo setipado, por sua vez, ele é um fundo que não é negociado na Bolsa de Valores, ele é negociado no mercado de balcão. Logo, ele não tem a sua cotação oscilando todos os dias. Só que aí que é o problema, porque o fato de ser negociado em mercado de balcão faz com que ele não precise cumprir tantas exigências. Uma delas é a transparência. Então esses fundos acabam colocando muitos títulos de dívidas, papéis, operações lá dentro, que são operações extremamente arriscadas para buscar um dividendo melhor, só que na prática isso encarece muito o risco do fundo. Então, você acaba comprando um fundo setipado com a ideia de que ele vai ser mais seguro e vai te pagar um dividendo maior, mas não é isso que acontece. Ele até te paga um dividendo maior, mas ele não é tão seguro. Aí quando você vai fazer a venda, você acaba tendo um deságio de 10, 15, 20% no valor da venda. E aí o que você ganhou de dividendos no acumulado de um ano e meio, 2 anos, você deixa tudo em prejuízo na venda. Resumindo, você não ganhou nada. E isso se você vender depois de 1 ano e meio, 2 e ainda tiver um cenário assim. Se for vender antes disso, você tem grandes chances de ter prejuízo. Um outro ponto é que o fundo setipado, por não ser negociado em bolsa, ele tem uma liquidez muito menor. Então pode acontecer de você tentar vender o seu investimento e não encontrar compradores. Esse é um outro grande problema dos fundos setipados. Mas por que, Ricardo, que então eles são vendidos para o investidor? Porque paga muita comissão nesse produto. Para quem está vendendo, é excelente, porque esse produto ele gera muita comissão de venda. Você está entendendo que todos esses piores investimentos têm algo em comum? Eu já vou falar mais sobre esse algo em comum. Nós temos um quarto pior investimento aqui. Esse quarto pior investimento é quando você compra ativos de crédito privado focado em liquidez. Crédito privado é um investimento de renda fixa, certo? Como as debêntures, os CRAs, os CRIs, que naturalmente tem uma rentabilidade acima de um CDB e por aí vai, né? De um tesouro direto. Só que o problema é que esses ativos, eles têm um prazo de vencimento mais longo. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos talvez. Mas o problema é maior ainda porque esses ativos, eles têm liquidez diária? Sim, você pode vender a qualquer momento se tiver comprador. No entanto, eles são vendidos na marcação a mercado. E se você compra crédito privado ou se venderam para você crédito privado dizendo que tem liquidez diária, eles não mentiram para você, mas eles ofuscaram algumas informações, que é o quê? Você pode até vender a qualquer momento. Mas provavelmente, dependendo da situação, quando você for vender, você pode receber de volta até menos do que você pagou. É um investimento que ele é bom se feito exatamente de acordo com o objetivo alinhado, que não é resgatar antes do período de vencimento, né? Não é usar a tal da liquidez diária. Porque se você precisar usar da liquidez diária, você pode ter um prejuízo com esse tipo de investimento. Só que muitas vezes ele acaba sendo vendido mesmo para objetivos de liquidez diária, porque são investimentos que pagam uma comissão maior na venda também. Você já percebeu que dos 4 primeiros piores tem algo em comum? Já vamos falar mais ainda sobre isso. E por último, existe o tesouro indireto. O quinto e último dos piores investimentos é o tesouro indireto. Tesouro indireto é o seguinte. Primeiro, o que é o tesouro direto? Tesouro direto é quando você empresta o teu dinheiro para o governo através de títulos públicos federais. Então você aqui, tesouro direto aqui.
Você empresta teu dinheiro comprando um título do Tesouro Direto, diretamente aqui, um para o outro. Você compra daqui e você vende daqui. O Tesouro Indireto, por sua vez, adiciona mais uma figura nesse meio. Então, Tesouro Direto A compra de B e vende para B e acabou. O Tesouro Indireto adiciona mais um. Então, o que acontece? Tem um intermediador. Quem é esse intermediador? Uma corretora. Então, pensa uma corretora aí. Pensou? Beleza, essa corretora é intermediadora. A corretora vai lá e compra um lote grande de títulos do Tesouro Direto, bota na sua custódia e revende para o investidor. Só que essa revenda, essa intermediação, ela vai cobrar um spread. Spread é basicamente uma comissão, tanto na hora que o investidor vai investir, quanto na hora que o investidor vai resgatar. Porque no Tesouro Indireto, você não consegue comprar direto do governo. Você compra indireto, você compra do intermediador. Se você comprou do intermediador, você só consegue vender para o intermediador. Então você paga comissão na venda e paga comissão na compra. Então você paga comissão na hora de comprar e paga outra comissão na hora de vender. Você 2 vezes leva um spread. Para você ter uma ideia, essas taxas de comissão, ela, dependendo do prazo do título, chega a ser superior a 10% no total entre compra e venda. Só na compra, só na hora de investir, um título longo pode gerar aí 6, 7% de taxa de comissão. E aí você pega mais uma taxa dessa na hora da venda. Ou seja, Tesouro Indireto está entre os piores investimentos. Porque essa taxa de comissão, né, que ela é excelente, altíssima, né? E estão te vendendo esse título por quê? Porque é melhor para você? Não, porque está pagando mais comissão. É o mesmo título do Tesouro Direto. Mesma coisa que você poderia ir lá comprar diretamente. Só que eles vendem esse para você, tirando parte da sua rentabilidade. A comissão não existe do nada. Ela é subtraída da rentabilidade do título. De novo, um título vendido, por quê? Porque paga a comissão de venda e uma comissão alta. Então, resumindo, nós temos aqui os 5 piores investimentos. Esses 5 piores investimentos estão relacionados a uma coisa, chamada conflito de interesse. O conflito de interesse é quando estão te recomendando determinados investimentos por conta de uma comissão que está sendo pago e não necessariamente porque é o melhor para você. Esses investimentos aqui são os queridinhos do conflito de interesse, porque são opções arriscadas, logo são opções que pagam muito mais comissão e são opções que são oferecidas para aquele investidor que não tem conhecimento, que não sabe o que está fazendo. E ninguém nasceu tendo esse conhecimento. Então, se você eventualmente tem esses ativos na carteira, é o primeiro ponto de alerta que eu deixo aqui. Você precisa rever a sua estratégia, rever como que está o seu relacionamento com o teu assessor, consultor, enfim, o teu gerente, a pessoa que te atende. Porque são opções de investimentos que é mais vantajoso você não ter na carteira. Se você tem algum desses investimentos na carteira, coloca aqui nos comentários só para eu saber, ou se você já recebeu alguma vez uma oferta de alguns desses investimentos. Então esse aqui eram os 5 piores investimentos, não citei previdência, não citei poupança, porque aqui são piores que esses como previdência e poupança, são piores, são investimentos que muitas vezes podem sugar o retorno, sugar a rentabilidade da tua carteira com força. Perfeito? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, já aproveita, se inscreve aqui no canal, clica no joinha, também ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal também. E não esquece, deixa seu comentário aqui se você já recebeu um convite para ter algum investimento desse e manda esse vídeo para algum amigo que também investe, para ele saber quais são esses piores e não cair nesses piores investimentos. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.